Olá, pessoal. Eu sou o Paulo Pontes, eu sou o host aqui do Pod Pontes, e hoje a gente vai conversar sobre um assunto muito interessante para mim, e eu acredito que para vocês também, que envolve tanto marketing, publicidade, internet, o que torna as coisas virais aqui no Brasil, principalmente. E como eu sou da área do marketing, mas não tanto focado na parte de comunicação. Eu trouxe uma pessoa que tem aí um pouco mais de experiência para conversar com a gente sobre esse tema. É o Rafael Monteiro, ele vai se apresentar aí para vocês e a gente vai dar sequência nesse episódio que tá super legal. Você quer me calar? Nesse momento que entra a trilha sonora de pessoa, de uma multidão aplaudindo, né? Vai Então, ter. o Paulo já comentou, e meu nome e o meu nick indica, né? Eu sou o Rafael, sou publicitário há pouco mais de 8 anos e um heavy user, olha que nome bonito, de redes sociais e comunicação, mas não todas as redes, só aquelas que eu gosto. Vamos começar por uma enquete aqui. Quais redes que você não gosta? E por que LinkedIn? Tem as que eu só não gosto e não uso, e Uhum. tem as que eu uso e não gosto, e sei lá, quaisquer outras combinações que possam existir. Eu não gosto do Twitter, eu acho que é uma rede social que eu nunca vou ter uma conta. Talvez seja um pouquinho da minha personalidade, de não querer estar um pouquinho lá, mas, mas muitas outras redes sociais pegaram um pouquinho dele, talvez seja por isso que eu também abandonei o Facebook há alguns anos, começou a virar um grande Twitter, Uhum. então, tchau. Ah, se a gente for olhar a fundo mesmo, eu não gosto de nenhuma, né? Mas como a gente acabou sendo um bando de viciados em dopamina e entretenimento rápido, a gente acaba consumindo. Não tenho TikTok, mas daí não é porque eu não gosto, é porque eu sei que se um dia eu entrar naquele meio, eu nunca mais vou sair. Aquilo Uhum. vai sugar a minha alma e vai ter toda a minha atenção durante horas e horas ao dia. Então eu uso como uma espécie de método contraceptivo ao meu possível vício, ao meu provável, na verdade, vício. Sobrou Ah, e então Instagram e LinkedIn, se a gente pode Instagram, chamar de rede social, talvez. sim, é social e tá ficando cada vez pior, né? Eu uso o Instagram diariamente para muitas finalidades, do entretenimento ao aprendizado. Tem um outro perfil, né? Não é um fake, porque eu não me apresento como uma pessoa lá, é apenas para seguir alguns outros criadores. O algoritmo sabe como me recomendar coisas melhores, então no meu perfil pessoal ele vai recomendar carros, né? Pegadinhas, coisas gerais ao entretenimento, e nesse outro perfil eu sigo perfis de marketing, entendo ali um pouquinho mais de campanhas e algumas outras coisas que eu gosto de acompanhar também. Quando eles sugerem, né, esses conteúdos para você. Você acha isso uma forma um pouco agressiva para o seu modo de usar, ou você até prefere que eles façam essas sugestões cada vez mais de acordo com o seu perfil? Eu gosto dessa questão do algoritmo, mas acho que ele falha muito. Inclusive, se levantou essa questão, me lembrei da rede que eu acabo mais usando no meu dia, que não é social, mas por eu passar muito tempo ali dentro, tem uma dinâmica diferente. Ele é único, né? Que é o YouTube. Uhum, E daí eu já comento um pouquinho do algoritmo voltado para o YouTube também. Mas na questão do Instagram, eu li recentemente alguns artigos que eles soltaram e descobri que não é um algoritmo, mas sim vários algoritmos. Então, tem um algoritmo próprio que define qual é a ordem dos stories que você vai assistir, quais terão prioridade ali na hora de aparecer no seu feed, no topo do seu feed. Tem o algoritmo do feed, que agora está buscando cada vez mais imitar a For You do TikTok. E tem o algoritmo do explorar, que é onde eu basicamente passo a maior parte quando eu entro dentro da rede social, tanto nas imagens quanto nos vídeos, porque, cara, o explorar me pega de um jeito muito, muito preciso. uhum. Eu sigo um conjunto de criadores que eu já gosto de acompanhar, então vejo algumas coisas no feed, mas quando eu vou para explorar, parece que o algoritmo. Parece não, né? A gente sabe, a gente que é profissional da área sabe que o algoritmo é justamente pensado para que a gente passe o maior tempo possível dentro da ferramenta.
Uhum, E isso se dá principalmente através de um mecanismo psicológico que envolve tanto as recompensas quanto as nossas perdas, ou a nossa sensação de perda. Então, o que que o algoritmo faz? Todos os algoritmos, em algum grau, faz o seguinte: ele nos oferece um conteúdo que ele acha que a gente vai achar fantástico, tipo quando a Netflix coloca que você tem determinado percentual de afinidade ou relevância em um conteúdo. uhum, Então, ele nos dá algo muito bom. Você fala, cara, que da hora. Ainda bem que eu entrei nesse aplicativo, o seu cérebro pensa. Daí você rola para baixo, não é aquilo, não é tão legal. Você rola para baixo, para cima, né? Você rola para cima, não é tão legal de novo. Mas o seu cérebro quer de novo. É literalmente um comportamento de um adicto, ali, de um viciado em qualquer droga, buscando novamente ter aquela sensação inicial de prazer que você teve naquele único conteúdo que você falou, cara, esse conteúdo é perfeito para o que eu gostaria de estar consumindo rapidamente no momento. Então é isso, ele te dá um conteúdo bom, perfeito, uma série de conteúdos médios, ok, não tão ruins a ponto de você querer sair da plataforma, te dá outro perfeito e assim você tem ali alguns picos maiores de gratificação, propiciando com que você vire literalmente uma pessoa, quase que um zumbi ali dentro da plataforma por uhum. horas e horas. Eu acho que E para tá mim certo. Para mim, o que mais facilita usar, tanto eu sou mais um heavy user de Twitter e de Instagram. TikTok eu tenho os meus momentos mais à noite, que eu uso mais o TikTok à noite, uso ali o Twitter mais durante o dia. E em defesa do Twitter, é, eu tenho a dizer que eu acho que é um grande campo de troca de ideias. Achei que era Lógico um que de concentração. também as pessoas são levadas e canceladas lá por pouco e às vezes por muito, mas eu acho que ele me ajuda muito a formar opinião sobre determinados assuntos, porque lá eu consigo ver sem filtro uma pessoa que é contra e uma pessoa que é a favor de determinado assunto que A eu, de repente, realidade não não é. teria uma opinião formada. E isso me ajuda a decidir se eu vou ser favorável ao cancelamento ou não de determinada pessoa, entendeu? Geralmente eu vejo os comentários no Instagram para formar minha opinião sobre algo que eu ainda esteja em dúvida. Eu acho que o Instagram, ele entrega no algoritmo deles, né? Eles conseguem ser um pouco mais eficientes do que o Twitter. Eu acho que o Twitter, principalmente na parte do que está em alta, né? Nas trends, a gente consegue ver, entre aspas, sem filtro, o que, que realmente tá em alta, né? Tá bombando, Enquanto, diz o chefe geração X. enquanto o O que tá Instagram, ele bombando? ainda tem esse filtro um pouco mais certeiro para a gente mesmo. O YouTube é algo que eu estou deixando cada vez de consumir, porque por causa dos anúncios, né? Então são anúncios que, se eu for ver pelo computador, por exemplo, aparece anúncio de 15, 30 segundos e às vezes, dependendo do conteúdo, até de 2 minutos que eu não consigo pular. Então aquilo vai me irritando de uma forma, eu deixo no mudo e abro De outra dois aba. minutos não pulável. Não Isso nunca, pulava. isso nunca me aconteceu, graças a Deus. Quando é conteúdo, por exemplo, de um conteúdo de 20 minutos, que não é uma música, um videoclipe, por exemplo. E hoje em dia, videoclipes já é possível assistir pela plataforma do Spotify. Então, eu Correto. acho que o Twitter, se ele não der certo com os shorts, eu acho que ele vai precisar aí de uma modificação em um futuro próximo para continuar tendo uma relevância nessa plataforma de streaming, né, de conteúdos deles. Tá aí, você comentou do Twitter, né? Do X. Um ponto que eu gosto na plataforma, após ela ser comprada pelo polêmico Elon Musk, é justamente que, pelo menos no discurso, ele defende a liberdade de expressão. Eu não acompanho a fundo quais são os debates, nem dentro da plataforma, nem sobre a plataforma em si, mas eu vejo que isso é importante. Como profissional de comunicação, eu já pude estudar ali, tanto na faculdade quanto fora dela, períodos em que a comunicação foi limitada, tanto no Brasil quanto fora dela. Então, ao menos no discurso, isso me parece ser uma vantagem muito boa. Talvez um dia eu acabe
acaba simpatizando um pouco mais, mas ainda não me vejo sendo um usuário da plataforma. Uhum. É, eu acho que agora que você já é uma pessoa praticamente acostumada com a viver sem, eu acho que fica mais difícil de você entrar, ainda mais com o dia a dia Não que a gente tem pegou o fervo. mais corrido. Mas se você tivesse dado uma chance antes, eu acho que seria mais fácil de você acompanhar. Eu acho que as notícias lá chegam mais rápido também. E hoje em dia as pessoas, eu vi e realmente está funcionando, gente. Eu testei. Eu estava com dúvida de como eu fazia um exercício na academia e eu resolvi fazer a busca pelo TikTok ao invés de fazer pelo Google, porque as respostas a essa pergunta ela já vem ali exatamente da forma que eu preciso. Então, não vai vir uma pancada de anúncio. Como que você imagina que as empresas vão lidar se todo mundo, não todo mundo, né, mas uma grande maioria das pessoas aqui para frente começassem a mudar essa pesquisa? Porque muitas empresas vivem desses anúncios ali para aparecer em primeiro, em segundo lugar de uma busca do Google, por exemplo, né? Correto. Eu li essa pesquisa, né? Então eu tenho uma opinião enquanto consumidor e também enquanto gestor de campanhas. Uma das minhas atividades que eu faço no dia a dia é justamente subir os anúncios nessas plataformas. Então eu escolho, baseado numa série de dados ali, quais são os anúncios que vão aparecer e para quem irão aparecer dentro do Facebook, no Instagram, no TikTok, de todas as plataformas ah, digitais e sociais que a gente tem. Então, como gestor de plataformas nesse sentido, eu acho que é um tiro na gente, né? É um tiro, a gente vai ter que desenvolver novos métodos para se comunicar de maneiras mais eficazes, de acordo com os hábitos de consumo, mas eu acho muito positivo isso que a gente está vendo inicialmente no TikTok. Para quem não sabe, o TikTok tem também uma base muito forte de programa de anúncios, só que ela ainda é muito incipiente no Brasil. Então, eu consigo afirmar que o valor investido e também o percentual de empresas que estão investindo em anúncios no TikTok ainda é muito baixo quando comparado às outras plataformas. Nesse momento inicial, acredito que a estratégia seja a mesma de penetração de mercado que as demais. Por exemplo, quando a gente tinha o início do iFood ou do Uber no Brasil, tinha aquilo, mande um cupom para o seu amigo que você ganha um dinheiro e ele também ganha um dinheiro se ele efetivamente usar a plataforma. Então, é um Uhum, sistema de ganha-ganha. No início vai ser assim também. A gente não tem esses anúncios no TikTok, mas está todo mundo de olho nisso, porque as pesquisas mais recentes indicam que todo mundo da geração Z prefere disparadamente pesquisar no TikTok em detrimento do Google. uhum, Isso é algo que as Big Techs ficaram sabendo e ao longo do prazo, eu acho que o TikTok tem um plano bem, bem sólido, eles costumam acertar bastante, bem sólido em como monetizar isso. Então aproveitem enquanto vocês podem usar isso de maneira fácil, porque em pouco tempo TikTok também vai ter anúncios na pesquisa, tanto anúncios de vídeo quanto de texto, semelhante ao Google. Já há planos disso, a gente recebe algumas pesquisas mais atualizadas sobre o tema, então logo, logo tudo isso vai ser monetizado. Eu acho que o papo, na verdade, vai ser um pouquinho mais sobre o fortalecimento das assinaturas premium, né, nesses tipos de plataformas. Por exemplo, eu assinei por um pouco mais de um ano o YouTube Premium, e como era uma rede que eu passava várias horas, dependendo do dia, realmente eu não sentia, nossa, via dezenas e dezenas de vídeos sem ter esse tipo de interrupção. Hoje em dia, ao navegar no Instagram, já percebo que isso começa a me irritar, começa a ser difícil, porque, cara, você está ali navegando na aba de Reels e do nada você tem dois Reels seguidos que é um anúncio. uhum. A gente pula tudo mais, só É que fácil de pular ainda, né? é fácil de pular ainda não está como o YouTube. Então, eu acredito que os planos da Meta vão se popularizar. Vai ter alguns tiers, né? Como eles já lançaram, inclusive, essas categorias. Então, você tem o plano ali de, não lembro quantos dólares, R$ 300 para o influencer que quer ser top de linha, para o cara que só vai querer verificado. Em algum momento, a gente vai ter o plano só para o cara que não vai querer assistir nenhum tipo de anúncio Uhum, dentro das plataformas. E isso vai ser migrado para todo lugar, né? Antigamente as plataformas
se exibiam pela quantidade de usuários que tem, né? Se exibiam entre grandiosas aspas, e pelos dados que elas podiam manipular, mas hoje em dia a gente tem uma série de pessoas, das quais eu me incluo, que estariam Uhum. dispostas a pagar para não ver anúncio nenhum. É porque a Então, conta não fecha, né? Se a gente for pensar entre as pessoas que querem sobreviver disso, então uma pessoa que faz esse conteúdo, de um lado a gente tem ali a rede social, o YouTube, o TikTok, seja lá a pagante para essa pessoa produzir conteúdo, e de outro a gente tem uma pessoa que não quer consumir um anúncio, mas que também não quer pagar uma assinatura. Eu, por exemplo, não quero consumir anúncio, eu também não quero pagar assinatura. E por enquanto o meu podcast não é monetizado, né? Mas olha, se fosse monetizado, por exemplo, eu ia querer o dinheiro. Então é difícil você é o encontrar um ciclo, né? equilíbrio dentro, eu acho, né? Eu acho que é feito para não ter um equilíbrio, né? Então, a própria Netflix lançou o plano com anúncios através Uhum. de um valor mais acessível, que é justamente o contrário. Você permite que o usuário tenha acesso ao conteúdo pagando mais barato, mas com anúncios. Então, eu acredito que o mercado vai se desenvolver a tal ponto que vai ter todas as opções. Vai ter totalmente free com 50 anúncios, vai ter mais ou menos com menos anúncios, e vai ter zero anúncios, só que pagando mais. Eu acho que em algum momento do futuro a gente vai chegar nesse tipo de conjuntura. Então tem um pouquinho disso. Conforme a plataforma ganha o interesse dos anunciantes e consegue mostrar que ela é capaz de atrair resultados para esse anunciante, mais ela vai ter que dispor do seu inventário de materiais para ter um anúncio. E como assim, gestor de tráfego, você acha que tipo de conteúdo funciona mais? Existe uma receita secreta ou realmente, pelo que eu aprendi, né, cada negócio funciona de uma forma. Então, não acho que Exato. existiria por exemplo, veicula 30 segundos de vídeo que vai ser sucesso, enquanto um Não anúncio de tem imagem, mais. de repente. No passado, a gente dependia muito disso, né? Quando a gente comprava mídia, eu já comprei mídia para televisão, né? Espaço de comercial para TV, para rádio, outdoor. Sei como funciona toda essa dinâmica também. E, historicamente, até pelo material que a gente aprende na faculdade, que demora a se atualizar, a gente tinha muito disso. A comunicação era muito focada na frequência. Então, você tinha lá uma Casas Bahia da vida, que tinha um caminhão de dinheiro, e a chave da comunicação era a frequência. Quantas vezes o nosso público-alvo, que a gente quer acertar, vai ver o nosso material? Uma vez é pouco. Se o cara vê 7 vezes, opa, começa a ficar interessante. Então, a gente pode trazer um pouquinho disso para a rede social, mas cada caso é um caso. Eu já vivenciei campanhas onde a gente subia apenas uma imagem, não era nem um carrossel, era uma única imagem bem trabalhada, bem feita, e choveu ali de conversões, conversas no WhatsApp, vendas e tudo mais. Em outras ocasiões, até pela diferença de público, talvez, imagens não funcionavam nada e essa pessoa necessariamente queria se comunicar em vídeo. Então, eu posso afirmar seguramente que a gente não tem nada escrito em pedra, Uhum, e, inclusive, estamos passando por uma mudança agora, com as novas questões que envolvem LGPD e proteção de dados dos usuários. As segmentações das plataformas estão cada vez mais restritas, ah, jogando a responsabilidade para o anunciante de justamente testar mais coisas e mais rápido. Então, antes, para vocês terem uma ideia, a gente conseguia entrar livremente dentro da plataforma de gerenciador ali de anúncios e colocar, poxa, eu quero atingir um homem na faixa etária entre 30 e 35 anos uhum, que goste, por exemplo, vou dar dois exemplos bem claros, do Lula ou do Bolsonaro. A gente tinha isso dentro das plataformas. Com o tempo, isso é um plano de muitos anos, eles vão removendo temas sensíveis. Então, eles removeram ali políticos, nome de políticos enquanto personalidades públicas, ah, removeram religiões. Antes eu podia fazer um anúncio de um determinado produto para alguém que é evangélico, católico, umbandista e tudo mais. Então, hoje em dia, a gente também não pode. Então, eu acredito que esse plano vai chegar num determinado momento
onde os anunciantes não vão ter mais acesso a essas informações de perfis dos usuários. Em algumas das plataformas isso já é uma realidade, e, e cabendo a nós ter ali a principal criatividade em testar mais coisas. Uhum. Então, cada vez menos a gente vai ter uma receitinha de bolo e sendo mais voltados para o testar e acompanhar. Eu sei como que eles chegam a gente, mas eu queria que você explicasse pro pessoal ouvinte, né, principalmente, como que eles sabem que, o Paulo Pontes tem esse perfil, tem essa idade. O que Isso são, é já vou dar a resposta praticamente, mas o que são aqueles cookies que a gente às vezes aceita, às vezes a gente recusa, às vezes a gente ignora. Se a gente ignora, a gente está aceitando, está rejeitando. perfeito. Né? Quando a gente entra num site novo, que a gente nunca entrou, já tem alguém lá te oferecendo alguns biscoitos. E exatamente o que você comentou. Primeiro ponto é, sempre que a gente ignora e continua usando o site, a gente aceitou. Não importa se você ignorou, se você rejeitou, a verdade é que é uma cláusula implícita lá, do tipo, se você continuar usando nosso site, você está aceitando. Então, não tem para onde fugir. Uhum, Para o pessoal entender de maneira mais simplificada, vamos, vamos supor que todos nós, na internet, enquanto pessoas digitais, por assim dizer, temos ali um caderno, uma agenda de anotações, onde fica anotado tudo que a gente faz na internet. Hoje em dia, a não ser que você use uma ferramenta própria para permanecer anônimo, muito provavelmente todo mundo vai estar te rastreando e todas as coisas que você fizer. Então, por exemplo, hoje pela manhã eu acessei o site do YouTube. Vai estar lá dizendo que no dia X, às 9 horas da manhã, o Rafael acessou o site do YouTube, pesquisou por esses termos, assistiu esses vídeos, gostou ou não gostou, quanto tempo ele assistiu e tudo mais. As plataformas, mesmo que de empresas diferentes, então elas conseguem algumas maneiras de se conectar através de um grande banco de dados, que eu não vou entrar muito em detalhe. Mas um pequeno código dentro do site do YouTube permite com que o Instagram tenha todo esse meu histórico. Então, o Instagram, que é uma empresa da Meta, não tem nada a ver, são concorrentes, sabe o que o Rafael fez no YouTube, o que ele assistiu e quanto tempo ele assistiu, por exemplo, e anota nesse mesmo caderninho imaginário que eu coloquei aqui no início. E na plataforma do Instagram, do Facebook e todas as demais acontece a mesma coisa. Poxa, o Rafael entrou aqui 10 horas da manhã, ficou navegando na aba de Reels por 2 horas seguidas e curtiu geralmente os conteúdos que são avaliados como, sei lá, como carros, esportes e entretenimento de humor. Então, você tem todos os dias toneladas de dados sendo geradas sobre você, sobre todos nós, e essas plataformas guardam isso e usam efetivamente para te propiciar um anúncio. Mas isso é o lado, vamos colocar assim, menos pior, entre aspas, porque as plataformas também estão, neste exato momento, nos ouvindo nesse podcast. Seja eu e o Paulo aqui que estamos falando, ou quem estiver ouvindo depois no Spotify ou em outros meios, as plataformas estão vendo, poxa, do que esse pessoal está falando. Então, eles analisam as palavras, o WhatsApp analisa, sim, o que você está escrevendo e mandando para seus amiguinhos, suas amiguinhas, mas não é como se uma pessoa única, um hacker ou o Mark Zuckerberg, né, o dono da parada toda, pudesse ir lá e olhar. Não é assim que funciona. Quem lê e interpreta todas essas informações são as próprias ferramentas de inteligência artificial, os robôs. Eles identificam o que está sendo tratado ali e mantêm criptografado. Então não vai ter um terceiro ali bisbilhotando sua vida. Não é tão simples assim. Mas se, por exemplo, eu estou falando aqui com o Paulo nessa conversa, ou mando um WhatsApp para ele, falo, nossa, cara, hoje eu estava com vontade de comer um doce. Se eu pensei aqui em comer uma torta de morango. Você pode ter certeza que a ferramenta vai utilizar essa informação para me mandar anúncios de torta de morango que estejam disponíveis para o meu perfil ali dentro daquela região geográfica. uhum, Então, basicamente é isso. É um grande Black Mirror, onde todas as suas informações digitais estão sendo avaliadas efetivamente, se você tiver logado, e muitas vezes se você também não tiver logado, e e não tem para onde fugir. A gente pode fugir se não fizer nada. Se você escolher viver como um nômade, um eremita que não acessa as redes sociais, e tudo bem.
mas a partir do momento que você está na internet, já existe essa inteligência a ponto de Uhum. linkar todos esses pontos e saber quem é você. Beleza. É possível rastrear até mesmo, eles especulam hoje em dia, né, o tempo que você olhou para determinado ponto ali, eles conseguem fazer assim esse Correto. cálculo. Ah, tentei enganar o algoritmo que eu não tô vendo a promoção que eles me que eles me ofereceram, mas eu demorei ali 3 segundos naquela propaganda e então isso provavelmente vai Exato. gerar mais É uma um dado anotação ali na minha agenda, né? exato. Se você está ali navegando entre os Reels, ou no TikTok, e você fica em média 30 segundos por vídeo. Teve um determinado vídeo que você ficou 37. Já foi. Opa, eles entendem que esse de 37 é mais relevante do que a média dos outros vídeos. O que que esse vídeo de 37 tem? Às vezes é um tema específico que você, enquanto usuário, goste mais, às vezes é uma outra especificidade. Então, qualquer coisa vira dado hoje em dia. Beleza. Vamos para a segunda parte. De acordo assim com o que você tem visto, né? A gente sabe que o Brasil ele tem esse apego um pouco maior pelas redes sociais, né? Pelas pesquisas que eu vi até no ano passado, a gente figurava ali no top 3 de países que mais consomem conteúdo de redes sociais, mesmo a gente sendo é, um dos países que não é tão populoso igual a gente pega aí Rússia, China, até mesmo os Estados Unidos, a gente está bem abaixo deles em quesito de população. É alarmante o tanto de pessoa no Brasil que se dispõe a consumir tanto conteúdo assim em redes sociais, né? Você acha que ter nascido no Brasil facilita para as empresas esse tipo de venda um pouco mais, vou usar aqui, forçada? Porque eu acredito que na publicidade vocês devam ter uma palavra um pouco menos agressiva para Não é definir forçado, esse. é uma sugestão persuasiva. Isso, Aí, isso. olha só. A publicitária é quase um advogado, sabe? Anda muito perto. A gente só trata com algumas coisas um pouquinho diferentes. Mas eu tenho certeza que um profissional de um seria um bom profissional no outro e vice-versa também. Eu acho facilitado, mas principalmente pelo perfil do médio do usuário brasileiro. Porque nós, e eu me incluo nisso, somos bastante suscetíveis a não somente ao consumo, mas em confiar nas pessoas que estão ali oferecendo esse tipo de conteúdo. Historicamente, as pessoas que a gente encontra, até personalidades na TV, sempre possuíram bastante influência junto à população, né? Quando a gente volta 20 anos no passado, tínhamos os políticos, os jornalistas, os âncoras de telejornais e os atores, artistas em geral, cantores, como, como agentes de transformação e de influência da grande massa, por assim dizer. A rede social não é diferente. Então a gente junta essa vontade do que o brasileiro já tem de consumir materiais na internet, em detrimento até da falta de opção que ele tem para consumir muitas outras coisas. Então é mais fácil para a gente na internet usar isso. Na verdade, a gente tem uma pesquisa sobre esse tema e os brasileiros são, se não me engano, o primeiro país ali que tem o maior índice de confiabilidade nos influencers. Salvo engano, é 46% a fonte que eu observei. Uhum. Então, 46% das pessoas na internet confiam nos influencers, no que eles divulgam e coisa do tipo. Por isso que eles É o ganham maior bastante dinheiro no Brasil. exato, é o maior índice de confiabilidade que a gente tem entre países. Mas parte disso, eu vou tentar correlacionar com a quantidade de tempo ao qual o brasileiro destina à internet. Isso vem muito provavelmente de que nós, na grande maioria, somos um país ainda que não resolveu alguns dos problemas mais básicos. Então, para passar até ali e poder, de alguma maneira, suportar boa parte do dia, poxa, você vai ao teatro, que custa R$ 50, você põe vintão de crédito no seu celular e se diverte o mês inteiro. Então, conforme a gente vai entendendo que as escolhas
vamos colocar, mais rebuscadas são menos acessíveis à maior parte da população, acaba justificando em parte a quantidade de horas que a gente acaba dedicando à internet. Uhum. Faz total sentido. Eu acho que tem, aqui no Brasil também a gente funciona bastante com o marketing meio que boca a boca, né? E eu acho que essa posição dos influencers meio que nasceram com esse princípio, né? Então, lá no início, eles não recebiam tanto em dinheiro. Eu lembro que as pessoas normalmente recebiam um produto e era isso, recebia o produto e postava assim, ah, recebi aqui na minha casa isso daqui. Hoje, se Ainda a você... gente tenta fazer assim, umas permutas ou uns É, recebidos, né? Que e eu gosto bastante dessa dinâmica de trabalhar com o que eles chamam de micro-influenciadores, né? Que são pessoas que normalmente estão, entre aspas, mais nichadas, mas são pessoas que estão mais perto de um público específico do que você pegar um grande influenciador que vai atingir um número muito grande de pessoas, porém que talvez não tenha tanta, identificação. Então, você trabalha com vários micro-influenciadores e ver o seu produto sendo falado em 5 redes sociais, por exemplo, é mais fácil hoje do que você trabalhar só com um grande post de um grande influenciador, né? Então, correto. Eu tive a oportunidade de fazer uma dessas campanhas recentemente. Não com o micro, fiz com o micro também. A gente separou uma série de micro-influenciadores aqui na cidade, mas com um influenciador relativamente grande. Ali tem cerca de 300 mil seguidores para a cidade. E o público dele é daqui da cidade de Sorocaba, que era nosso intuito. Então, atingir uma boa parte da população dentro da cidade, e por isso o escolhemos. E apesar da gente ter pago uma quantia significativa ali para ele em dinheiro, a gente fez de tudo para que ele aceitasse uma parte também em produtos. Na época, ali uma loja de artigos para quarto, colchões e tudo mais. Então, houve sim essa interação ainda de ter ali essa coisa dos recebidos. A gente despachou alguns produtos que ele escolheu na loja e ele filmou, fez vários materiais oriundos dessa troca, dessa permuta, mas ainda assim teve o valor pago ao tempo dele, à divulgação e tudo mais. É mais fácil quando o influenciador é pequeno. Quanto menor esse influenciador é, mais poder, por assim dizer, a empresa anunciante tem de poder não pagar em dinheiro, mas pagar em produtos. eu vou fazer assim uma pergunta um tanto quanto capciosa, vai. Oxe, faça Quando Quando a duas. gente, quando vocês trabalham aí com esses influenciadores, a gente sabe que depende muito também de caso a caso, mas como é para vocês que estão mais focados no mercado de publicidade mesmo, deixar o influenciador decidir como ele quer fazer a própria campanha, definir a questão da criatividade dele, porque o brasileiro ele é muito criativo, né? E quando a gente fala ali de desenvolver uma peça, normalmente as pessoas querem personalizar ali de acordo com o que ele fala pro público deles. E hoje em dia tem empresa que acaba não entendendo isso. Pensa apenas, ah, eu quero a pessoa que está bombando na internet e eu quero que ela fale XYZ, e X, e Desse jeito. ponto. E não Entendo. é assim que funciona muito com a publicidade no Brasil, né? Exato. Eu acho que quanto maior influencer, mais quadrado tende a ser a mensagem que chega para ele. Por mais contraintuitivo que isso possa parecer. Quando a gente está numa grande empresa de publicidade, por exemplo, eu que acabei de vir de uma agência de publicidade lá de São Paulo, geralmente isso é uma decisão que vem de níveis hierárquicos maiores. Então, esse cara que é um boomer, que é da geração X, ele tem esse descolamento, essa dificuldade de entender que o cara precisa fazer e entregar a mensagem da maneira que ele quiser formatar porque faz sentido para o público. Então, acredito que quando a nossa geração estiver no topo das hierarquias, isso vai ser sanado de vez. Mas, até lá, vejamos. Já enfrentei esse tipo de coisa, mas graças a Deus foi minoria, porque a gente sempre tenta convencer. Cara, se a gente escolheu determinado perfil de influenciador por conta do que ele fala, de como ele fala, ele conseguiu atrair um determinado público, a gente quer esse público,
não faz sentido exigir que o cara nos propicie uma mensagem toda quadrada e sem flexibilidade. Então, geralmente, quando a gente oferece esse tipo de argumento ali para quem está no comando, a pessoa, poxa, é verdade, entendi aqui, e acaba liberando para que o influencer faça do jeito dele, entregando a mensagem. Então, vou resgatando esse último exemplo que eu dei, nós tínhamos ali alguns pontos cruciais que esse cara tinha que dizer, por exemplo, preço, vigência da campanha, mas, cara, se ele vai falar sério, se ele vai falar animado, é o que ele tem que ser quem ele já é perante o público dele. Então, geralmente é mais tranquilo de lidar. Uhum. Eu acho que tem a ver com a questão de identificação ali do seguidor. Então, por exemplo, às vezes Totalmente. a gente até troca ali uma campanha ou outra, que no meio do vídeo a gente, no começo e no meio, a gente não percebe que é uma campanha publicitária. Até que no fim eles Você entregam caiu no assim meio. sutilmente, ah, isso daqui era uma campanha, mas em uma forma de meme, né? E eu acho que esse que é o grande diferencial que eu percebo, que me faz querer compartilhar, porque mesmo sendo uma campanha, é uma situação que acontece na minha vida, que acontece na sua vida, que faz eu querer compartilhar com alguém de uma Exato. forma assim voluntária, né? Eu sigo uma meia dúzia que todo dia eu caio num bait deles, que acaba sendo uma campanha. Eu acho que eu tinha comentado com você que o intuito que eu tinha com esse episódio. A ideia surgiu, na verdade, quando eu estava lá no TikTok e eu vi, e eu compartilhei com você também, aquela mulher nos Estados Unidos que ela estava lendo o livro com a inicial de cada país, né? Então ela começou com Sim, lendo de cada país, ela chegou ao B do Brasil e ela simplesmente chamou o Brás Cubas. Eu talvez esteja sendo um tanto quanto injusto, mas eu não acho que ela tenha feito de uma forma assim maliciosa, ter incluído o Brasil e ter acontecido todo aquele boom, mas novamente, como o Brasil é uma grande potência na questão de compartilhamento e a gente gosta de ver que as pessoas estão notando o Brasil, o é, brasileiro, sim, eu acho que foi meio que uma fórmula mágica, né? Algumas pessoas já perceberam que o Brasil é uma grande potência, né, no quesito de memes, e aí, quando ela citou que ela estava lendo Memórias Póstumas do Brás Cubas, desencadeou assim um efeito de que todo mundo queria ler também. E eu vi que exato. passou até na TV aberta, né? Passou no jornal, passou no Passou na Band, LinkedIn, na RTV, no estava em todo CNN, lugar. compartilhou. Sim. O que você sente, Thiago? Qual é a sua opinião sobre isso? Antes de responder efetivamente, eu quero colocar um parêntese aqui que você citou o fato do Brasil ser popular pelos memes, e de fato é. Desafio todo mundo que está ouvindo procurar por guerra memeal, desse termo, guerra memeal. Nada mais é do que os usuários sem tempo, perdão, com muito tempo sobrando na internet, fizeram uma guerra de memes com outros países. Literalmente, o Brasil sagrou-se vencedor desta mesma. Então, oficialmente, nós somos vencedores da guerra memeal, da primeira delas, vai saber quando haverão outras. Então, um ponto positivo para nós. Obrigado, brasileiros, por nos propiciar essa conquista. Mas voltando ao tema do livro, eu até tinha. Logo que eu vi esse material que você me enviou, eu pensei, cara, diferente, achei legal. Não fiz ali muita reflexão, mas daí saiu em todo lugar. Falei, poxa, se está saindo em todo lugar, talvez deva pensar um pouquinho mais sobre o assunto. Logo de primeira, a gente pode ser tentado a levar o tema para o famoso complexo de vira-lata. Não, só porque uma TikToker gringa falou, agora todo mundo acha que é bonito, que é bom e tudo mais. Eu acho que não tem nada a ver com isso, sabe? Queria propor alguns outros ângulos que a gente pode ter aqui, na verdade, três. Então, primeiro, como a boa parte da população vem de escola pública, na qual eu me incluo, a vida inteira em escola pública, quando a gente é remotamente apresentado a alguma ideia de ler um livro, de ter ali um primeiro contato com literatura de maneira geral, isso é feito na escola, né? Então, muito provavelmente todo mundo que está nos ouvindo aqui sabe como é a educação pública, passou pela educação pública,
E, cara, a nossa educação não é amplamente reconhecida pela eficácia, sabe? Nós, em vários testes, poxa, de 150 países, o Brasil ficou em centésimo, sabe? Em qualidade de escola. Então, a educação já não é amplamente reconhecida pela nossa eficácia em entregar cidadãos aptos à vida adulta, aptos ao conhecimento geral, cara, a declarar o imposto. As pessoas saem da escola sem saber declarar imposto, sem muitas vezes saber fazer feijão, coisas simples mesmo. Então, eu vejo e vivenciei que a escola não nos prepara para tudo. Então, a gente tem esse cenário caótico. E quando a gente está na escola, cara, quem que é o adolescente que vai querer ficar lendo o livrinho que o professor obrigou ele a ler? Então, quando isso é apresentado para a gente na escola, ali na fase da adolescência, que entram os clássicos da literatura, o cara já se sente forçado a ir para a escola, não vê sentido em estar ali, ele queria estar dormindo, jogando, sei lá, Minecraft, Roblox, não vai ter interesse mesmo em ler a parada. Então, é natural que a gente tenha esse desinteresse crônico, por assim dizer, quanto à média da população. E é invertido, porque quando a autora traz, por mais que seja uma autora estrangeira, ela traz já na linguagem propícia da ferramenta do TikTok. Ela faz com que o livro torne-se agradável e interessante para ser lido. Então você Uhum. fala, cara, olha a diferença da mensagem. Tudo é publicidade no final das contas, porque se você tiver uma campanha ruim, as pessoas vão olhar para aquilo e vão falar, nossa, que paia, que deselegante, e não vão comprar seu produto. Ainda que seja mentalmente, né? Que não seja de maneira direta. Então, eu acho esse é o primeiro ponto, né? A gente tem, de um lado, um jovem desinteressado na escola, se sentindo obrigado a ler um livro chato, por assim dizer, e do outro lado, uma profissional ali de comunicação do TikTok que sabe falar e argumentar adequadamente num ambiente totalmente seguro para esse jovem, apresentando o livro de outra forma. Esse é o primeiro ponto. Ligado a esse primeiro ponto, eu também acredito que tem a ver com algo que eu comentei lá atrás sobre o tempo de permanência dos usuários brasileiros em meios digitais. Como nós, historicamente, temos pouco acesso a outros meios de se obter cultura, Uhum. a gente acaba limitado ao que a internet nos oferece. E, de maneira geral, a internet não oferece um clube do livro de maneira ampla à população. A gente encontra isso em sites especializados, em alguns perfis que lidam sobre isso, mas de maneira geral não chega até a grande massa. E mesmo as pessoas que buscam, por algum motivo, consumir um pouquinho mais de cultura, a gente tem alguns pequenos nichos ali. Você tem a galerinha que gostou de literatura, foi apresentado a ela de uma maneira adequada e, nossa, passou a amar. E geralmente eles ficam na literatura. Você tem a galera que gosta do teatro e eles ficam no teatro, no consumo. Você tem a galera do cinema, você é um cara desses, né, que entende bastante sobre filme e séries no geral, pelo menos ao meu ver. E uma galera fica nisso. Eu, por exemplo, passei muito pela música. Entendo bastante, toquei alguns instrumentos clássicos, ah, conheço e aprecio óperas, sinfonias no plural, mas eu me restringi muito a esse meio também. As pessoas às quais eu me conectava eram todas pessoas que também gostavam desse meio mais culto da música, e eu nunca fui apresentado a outros tipos de arte. Então, quando a gente já tem a barreira da escola, você tem a barreira que o Brasil não propicia o fácil consumo desse tipo de material, a gente acaba deixando para depois. Falar, cara, o que é mais importante? Procurar um emprego, mandar currículo ou ficar no TikTok ou ler Brás Cubas? Claro que na ordem de prioridade acaba, infelizmente, indo para o final da lista. E por fim, a gente tem ainda das pessoas que conseguiram ter esse interesse gerado, nós temos a barreira do próprio idioma, porque é uma leitura bem rebuscada, é uma leitura pomposa Uhum. e, e que não é de fácil acesso à maior parte da população. Estava lendo esses dias que o QI médio do brasileiro é de 83.
E boa parte do QI não é representado geneticamente, tem a ver com os estímulos que você recebeu na escola, recebeu ou não, né? No caso do Brasil, não recebeu, da escola, do seu meio. Então, cara, eu acho que toda a conjuntura do Brasil, infelizmente, tá jogando contra para que as pessoas propositalmente desconheçam os clássicos literários e outros tipos de cultura. Então, parabéns para TikToker. Acho que quanto mais pessoas estiverem dispostas a falar de cultura nas redes sociais com a linguagem das redes, é daí que a gente vai conseguir ter um avanço dentro desse cenário todo. Eu acho interessante esse ponto, principalmente da forma que é trazido esse texto, por ser mais. é, eu não vou usar antigo, eu vou usar clássico, né? Por ser É um estilo buscado, é mais clássico, difícil de ler, né? é Não é todo difícil a mundo. leitura, e as pessoas talvez não saibam que ele hoje, né, devido ao tempo que tem a obra, ele é encontrado de forma gratuita, tanto na Amazon, você pode baixar o aplicativo do Kindle, mesmo sem ter um aparelho físico, né? Você pode baixar o aplicativo do Kindle, baixar o livro gratuitamente e ler. Porém, é o que você falou, o que é mais prazeroso, o que a gente aprendeu que vai me dar mais prazer? É eu rolar a tela do celular vendo algum vídeo engraçado, ou é eu parar, me desconectar um pouco e me dedicar a uma coisa nova que de repente eu nunca fiz, que eu vou começar a Que no desenvolver a ouvido é partir uma de agora, conexão né? diferente, né? Então, quando a gente fala não só dos grandes clássicos brasileiros, mas, cara, o maior escritor de todos os tempos, Shakespeare. Até as pessoas que não são adeptas à leitura tecem elogios às suas principais obras, na verdade, a todas elas, pela profundidade. Então é isso. Acho que o problema da gente não ler historicamente, a gente enquanto nação, pode ser resolvido. Não vamos pensar no que deu errado, mas pode ser resolvido com mais iniciativas como a dessa moça. E que, sei lá, que alguém que tenha dinheiro lá pegue um box assim, de 30 livros clássicos brasileiros e mande para aquela moça para que ela faça mais e acabe atingindo positivamente aqui a gente. Uhum, sim. Eu queria conversar também um pouco sobre os efeitos negativos que às vezes a popularidade brasileira traz para a gente, como consumidor. Tem, por exemplo, o Fiat Uno, que ele começou com um grande meme do Uno de escada, o Uno tá. E hoje em dia você não encontra mais um Uno de forma acessível, um Uno que era um carro relativamente barato. Isso desprezando, assim, as flutuações econômicas que a gente teve também nos últimos momentos, né? Mas esse Sim. conhecimento, de certa forma, tornou ele um produto. E eu queria que, sim, que você desse o seu comentário sobre esse ponto negativo que, às vezes, a viralização de algum conteúdo na rede social pode trazer, ou se você acha que traz mais efeitos positivos do que negativos, não sei. Não tem uma regra, né? Acho que cada caso tem que ser avaliado da mesma maneira, porque, como você colocou, poxa, a gente acabou perdendo um carro de fácil acesso, que é o Uno, hein? Teria um para montar, inclusive, fazer umas coisas loucas com ele. Mas, como você bem colocou, ele de fato passou a ser um pouco menos acessível a partir do momento que os memes o tornaram tão popular quanto ele é hoje. Mas no geral foi bom, isso fortalece a marca, fortalece o conhecimento de alguns usuários brasileiros que, cara, vou comprar meu primeiro carro, não conheço muito bem desse setor, o que eu consigo encontrar de novidade ou de carros bons, e ele vai numa escolha segura no Uno, porque a internet disse que é uma escolha segura para ele. Então, tem isso, tem pontos onde ele pode ser negativo, como a última campanha do Burger King, onde ele chamou o King de Bengala para divulgar ali um dos seus produtos. Nem todo mundo entendeu, mas alguma parcela daqueles que entenderam podem sentir-se de Não alguma maneira representados, né? não representados ou chateados por N motivos. Então, a viralização pode ser justamente
muito ambígua nesse sentido. E a gente só sabe os seus efeitos depois do que ocorrem. Por mais que todo produtor queira que um conteúdo viralize, nós não temos como prever a ideia das pessoas após o momento que o vídeo foi para o ar, que a internet, que o tribunal da internet já o julgou e sentenciou. Uhum, Então, não tem uma resposta fixa para você. Cada caso é um caso. Se sim. quiser, a gente analisa depois. E eu queria que você trouxesse algum caso que você considere assim, ah, esse foi realmente um sucesso de uma propaganda. Pode ser que você tenha participado, pode ser uma campanha que ganhou Cannes, Cannes é uma premiação, Lion Cannes, alguma coisa assim, né? Cannes Lion. É, ou algo Português, que leão te, de Cane. é, alguma coisa que te marcou muito na infância e que eu ainda tenho um ponto sobre a Disney para trazer sobre isso. Nossa, eu tenho, com certeza eu tenho algo que me marcou muito na infância, que é uma icônica propaganda da Nissan Frontier. Acredito que muitos dos que estão nos vendo e ouvindo A sabem musiquinha já veio na minha cabeça. exatamente os famosos pôneis malditos. A primeira vez que eu vi isso aqui, eu achei incrível, um material incribilíssimo, se é que existe superlativo de incrível, e me vem até hoje, né? Muitos anos depois, as pessoas se lembram desse tipo de propaganda, justamente pela diferença pela quebra de padrão que ela propiciou ali naquele momento Uhum. e, e os resultados que ela gerou para a marca. Então, enquanto consumidor, ela me lembra bastante, é algo que ficou na memória. Para a marca, foi bem eficaz, então é um 10 de 10 porque todo mundo saiu vencendo. É uma para mim que funciona bastante e que até hoje eles colhem um pouco desse resultado é a Pernambucanas com o Cadê Meu Celular. Não sei se você Com lembra, certeza. mas Eu disse isso esses ontem. Me perguntaram, não sei o que, cadê meu celular? Tá na Pernambucanas. esses dias, acho que tem umas 2 semanas, eu passei na loja deles e eu vi que tinha uma plaquinha lá. Então, eles ainda se beneficiam dessa campanha que tem. A gente está em 2024, tem aí uns 18 anos, mais ou menos. Que é Cadê meu Nossa, celular? Tá na Cadê meu celular? Tá na Pernambucanas. Então, era uma propaganda, assim, muito, muito icônica. E eu acho que quando você faz um trabalho desse, é natural você colher os frutos aí por quase 20 anos depois, né? A Frontier eu não o sei se reassiste eles ainda aqui. usam desse marketing, né? Mas. Não usam mais esse marketing, mas os usuários da internet se lembram. Uhum, É igual quando a gente vê as audições antigas do programa Ídolos. uhum, Todo mundo tem pelo menos uma memória ali, todo mundo que tinha idade suficiente para assistir e lembrar de alguma das apresentações totalmente cômicas. uhum, E isso que você comentou ressalta exatamente um paralelo que eu tinha feito no início, que é que a publicidade antigamente, sobretudo as propagandas na TV, eram mais focadas em frequência, ou seja, na quantidade de vezes que uma pessoa assistia. Você pode ter certeza que para todos esses comerciais e também os outros que as pessoas possam eventualmente se lembrar, ah, ele deve ter passado 50 vezes, você deve ter assistido 50, 100 vezes, sem exageros, porque é isso, cara, passava 20 vezes no dia, e a gente acabava sendo influenciado pela quantidade de vezes que essa informação veio e fixou-se na nossa mente. uhum, Então, cada vez menos isso vai ser percebido, porque, cara, qual foi a última campanha de marketing que a gente viu mais de uma vez? Isso na própria TV, caso você ainda consuma, ou no YouTube, nas redes sociais, qual é a comunicação que te pegou ali várias e várias vezes a ponto de você lembrar? Cara, eu não lembro de nenhum anúncio que eu vi hoje. Então, é o reflexo da sociedade, né? Os anúncios são feitos para que se consuma ali naquele momento. Então, cara, se a pessoa viu e clicou, ótimo. Se ela viu e foi embora, perdeu. uhum. Triste, triste. A gente perde a oportunidade de ter alguns memes bem legais. Sim. Um outro ponto que eu tenho para trazer sobre ainda a questão da propaganda, trazendo agora para um tema que o LinkedIn vai gostar.
A gente tem a questão da propaganda infantil e a gente tem hoje uma certa limitação do que a gente pode veicular em determinado horário, principalmente dos programas infantis. Existe uma limitação, ainda bem, ao meu ver, porque na minha época o meu sonho era ter o Hot Wheels da pista do Tubarão, e Total. entre outros que eram propagandas que a gente era veiculado Max massivamente, né? E eu te mandei um meme, talvez alguns usuários tenham visto também esses dias, de uma menininha que os pais dela falaram que ela ia ir para Bahia e ela ficou felicíssima. E aí chegou no dia, eles falaram que na verdade ela não ia para Bahia, ela ia para Disney. E aí Ah, ela eu falou vi. que ela queria, e ela fica triste porque ela queria ir para Bahia. E o usuário não, né? O ouvinte, Vinícius, fez um comentário aqui comigo que ele falou que ele acha que grande parte disso é que a geração atual não teve tanto apelo para conhecer a Disney, talvez limitado justamente porque hoje a gente não vê uma campanha das princesas, uma campanha voltada para o mercado da Sim, Disney no Brasil. Então deixou de ser assim, ah, meu Deus, meu sonho principal hoje como criança é conhecer a Disney. aquele encanto. Exato, passou-se basicamente a ser um sonho dos pais, que tem essa memória afetiva resgatada de quando eram crianças. Eu, por exemplo, se um dia eu for à Disney, vai ser algo legal. Mas já para mim, que não cresci muito com essa influência, eu não tinha o canal por assinatura da Disney, né? Eu era limitado às poucas grades que passavam na TV aberta, vai ser uma experiência X. Para as crianças de hoje em dia que não veem nem os comerciais, nem os materiais abertos e muitas vezes nem os próprios filmes da Disney, realmente vai ser igual um meme. A criança vai falar, Disney, tá, mas eu queria ir para Bahia, tô nem aí para Disney, sabe? A própria Disney já assumiu um pouquinho dessa postura, onde ela passou a fazer principalmente os filmes para o público dela, que já conhece, já gosta, e as crianças hoje em dia preferem o Minecraft e o Roblox, Uhum. preferem, sei lá, assistir Bolofofos e a Galinha Pintadinha, vários outros meios de entretenimento que não são necessariamente os mesmos que os nossos da nossa época infantil. Eu não sei se você vê, Então, é por assim, exemplo, se você vê algumas peças infantis hoje em dia, os temas são totalmente diferentes, né? Você vê tema de Ana Castela, você vê tema de TikTok vê, mesmo, a gente teve uma época que era febre e festa com tema de TikTok. Então é algo exato. totalmente diferente do que era na sua época e do que é na minha agora. Nossa, muitos anos de diferença, com certeza. Com certeza. Então eu vejo essa diferença, mas você acha saudável essa limitação? O que você entende dessa restrição que a gente Ah, vê? aí você falou igual o tio, hein? Poxa, essas crianças de hoje em dia, no meu tempo que era bom. Não, é super saudável, porque nós vamos ser sempre consumidores dos produtos que o meio nos propicia para aquele momento. Talvez se todas as produtoras, inclusive a própria Disney, fizessem as mesmas coisas que fazia quando éramos crianças, eles não teriam o sucesso financeiro que esperassem, que esperariam nos dias atuais. Porque o mundo mudou e até a forma de comunicar mudou. Daí a gente já. Isso aí já é papo para outro tema, mas te dou apenas um dos indícios que a indústria, até o próprio Hollywood e a indústria de cinemas e animações no geral, nos dias atuais, diminuiu muito a frequência de corte de uma cena para outra. Enquanto no passado era comum a gente ter até uma cena, cara, que passava do 1 minuto, 2 minutos ali na mesma cena sem ter uma alteração de câmera, hoje em dia, principalmente em função do hábito de consumo das redes sociais ser tão dinâmico, muitos filmes já vêm sido produzidos com cortes de câmera que duram ali de 7 a 20 segundos. Então é tanto dinamismo e alteração que é trazido, e isso veio pelo comportamento. Então, primeiro o comportamento mudou, o que foi privilegiado foram
os filmes e TikToks e Reels que atendiam a esse desejo de consumo para que, enfim, a indústria se posicionasse em prol desse desejo de consumo. Então, não acho prejudicial, necessariamente, porque a gente sempre vai ser fruto do meio do que vai sendo evoluído e do que nós, enquanto massa, queremos. Uhum. Fechou. Eu vou agora para um quadro aqui. Você viu, ouviu, ou melhor, você viu? Bem confuso e desconexo. Eu separei aqui um grupo de imagens de. Eu acho que quando a gente pensa na publicidade, principalmente, as empresas gastam bastante. As empresas às vezes gastam bastante dinheiro para conseguir chamar a atenção do público-alvo. Porém, o que Certo. me chama atenção no brasileiro é que ele consegue fazer muito com pouco, assim, desde o berço, sabe? A nossa imaginação, ela vai muito além, né? Eu gosto bastante dessa diversidade de informações que a gente tem. E eu separei aqui algumas coisas simples. Então, vamos aqui ignorar a questão de direitos autorais, se podia, se não podia fazer, apenas analisar a obra aqui de forma crua, ok? Perfeito. E aí você pode dar uma nota e vai me dizer por que é 10 de 10. Então, o Senhor dos Pastéis, aqui eu deixei. Ah, dúvida. Minha nota é baseada na criatividade? Ah, desenvolve um senso de julgamento, não tem. Mas pode Ah, ser, ótimo, perfeito. Eu posso dar um critério para cada um e daí a gente não vai pode. ter um ranking no final. Adorei. Ah, cara, o Senhor dos Pastéis. Achei legal a referência, mas a gente tem que pensar sempre no público, né? Porque, por Uhum, exemplo, o Senhor dos Anéis é uma obra tradicional do meio nerd, e apesar de ter alguns filmes ainda lançados recentemente, como O Último Hobbit, ah, não é acessível a todo mundo. uhum. Se ele já tem uma proposta de ser uma loja, uma pastelaria de nicho, pode funcionar. Mas não Aqui, sei, eu pelo que eu vejo, ó, eu vou julgar aqui pelo fundo da imagem. é, Parece uma não, escola, né? joga aí, joga na roda. Parece uma escola, eu acho, que tá aqui no fundo. Então, ao mesmo tempo, a gente tem aqui uma Kombi, então talvez seja uma feira atrás de uma Ah, escola, então, não o cara tá sei. na feira. Talvez o Senhor Opa, do Pastéis seja um distribuidor. Olha só, porque, pode cara, ser. qual pastelaria precisa de um caminhão, poxa? Ele pode ser o distribuidor, fazer tudo mais, daí faz mais sentido. Mas, E, e aqui eles de trabalharam maneira até aqui com anel, ó. E tem conceito? acredito que se o público deles é muito jovem, não foi tão acertado, não. Vamos ver. Mas pode funcionar. Assim, gostei, mas acho que tem mais potencial nas outras imagens. Nem vi, Tá, mas eu vamos considero ver. pago. Calma lá, vou botar um 6 de 10. Tá bom. O mestre dos trados. Eita! Eita! Não, não, não. Aqui, ele também tem um conceito, ó. Tem um Juliette aqui e não sei, não sei. Não é a minha Cara, favorita, porém tem uma boa rima aqui, hein? eu gostei mais do que o anterior. Sabe por quê? Porque, novamente, pensando já em público-alvo, toda essa coisa, só pode. Provavelmente é uma tabacaria, né? Me parece ser uma tabacaria pelo nome. Menores de idade não podem comprar. Uhum. Então, eu acho que está no público certo, porque a gente vivenciou, você, eu, o pessoal dessa geração, vivenciamos o Caverna do Dragão na TV Globinho. Há uma memória afetiva que nos leva a conectar e entender essa referência. Então, para mim, é melhor que o anterior. Botaria pelo menos um 8 aí. Gostei Tá. bastante. Agora o próximo. Ah! Eu tenho 10, que eu tenho 10. que descrever porque às vezes as pessoas estão apenas ouvindo, tá? Por ser um Ah, podcast, tá. principalmente. Perfeito. Mas aqui na imagem Sobe no aí Google Drive em ordem dessas imagens e disponibiliza lá no Spotify. a gente tem aqui um anão simbolizando com um uniforme escrito custo, e a gente tem um homem de elevada estatura aí com a camiseta escrito benefícios. Então, demonstrando ali que os custos são baixos, menores, enquanto os benefícios são maiores.
Eu acho que a Visual Mix aqui em uma feira, provavelmente é o que parece que eles estão ali num É uma stand, né? feira. Não entendi o Em que uma eles fazem. feira, eu acho que chama bastante atenção. Porque independente do público, cara, se você tá numa feira, independente do que você tá vendendo, pode ser o próprio McDonald's. Se você tem um anão vestido com uma camiseta escrito custo e um cara aqui que ele parece ter 2 metros de altura, escrito benefícios, todo mundo vai entender a Uhum. correlação. Então vamos lá. La Casa de Pastel. As pastelarias aparentemente são as que mais estão engajadas nos trocadilhos. Aqui é aqui não precisa de descrição, é apenas isso. La Casa de Pastel. Exato. A gente tá com o print deles do iFood. Ó, o preço tá bom. A entrega tá um pouquinho cara, mas vamos relevar. Tá cara pra quem? Pra nós que é pobre. Ah, eu gostei. Que casa com o público, a gente já tem, né? A maior parte dos usuários de aplicativos de delivery são pessoas mais jovens. Não Uhum. que pessoas de idade mais elevadas não estejam, mas é uma pirâmide invertida, né? Então a gente tem ali a maior faixa etária estando entre os 25 e 34 anos. E, cara, essa galera toda assistiu A Casa de Papel na Netflix. Ou pelo Então, menos ouviu falar, né? ou pelo menos ouviu falar. Na verdade, La Casa de Papel tinha sido uma das séries mais hypadas, que mais entregaram, que mais tiveram consumo por parte da plataforma Netflix Uhum. globalmente. Depois dela que veio, a Wandinha destronou, se eu não me engano. Não lembro se Acho teve que Round alguma. Six também teve um bom Ah, tiveram desempenho, alguns, é né? que eu não lembro da ordem cronológica. Teve Uhum. também o Stranger Things. Então você vê, a gente está falando só de séries que realmente tiveram uma grande aderência de boa parte da população de muitos países. Então, Uhum. acho perfeito. Aqui eu dou um 9. Tá. Vamos ver E para aqui. anterior é o 10, né? O É. anãozinho me pegou. Essa daqui a gente tá com um problema na imagem e é uma das minhas favoritas. Essa Abaixamos daqui, as é, bermudas. abaixamos as bermudas. Na compra de qualquer. É um banner. Abaixamos as bermudas e os manequins eles estão com as bermudas abaixadas. Os E pés. aí, uma faixa bem chamativa aqui, escrito na compra de qualquer camisa, ganhe 20% de desconto em bermudas de tecido. Achei que a Ó, mensagem foi entregue. eu acho legal. Esse tipo de mensagem eu já vi em vários prints assim de lojas de roupas, mas eu acredito que a mensagem inicial, perdão, a frase de apoio inicial da primeira vez que eu vi, seja mais eficaz. Inclusive, tá naquela que você me mandou. Independente se for calça, bermuda, ah, cuecas, calcinhas, a frase que gera mais impacto é justamente aquela, né? Abaixamos os preços aqui das calças, estamos quase dando. Uhum. Daí seria um 10. Nesse caso, a pessoa quis ser um pouquinho mais conservadora ali, mais polida na sua comunicação, o que não faz muito sentido. Se ele já quis ousar, colocando os manequins com a bermuda literalmente abaixada ali nos pés, não faria sentido não usar essa frase de apoio, né? Isso que a gente coloca quando a gente está fazendo uma comunicação numa campanha, a gente sempre tem a frase principal, que a gente deixa em um texto maior, uma palavra, um tamanho maior de letra, Uhum. e ali uma meia dúzia de palavras, ele tem que ser bem direto e reto, e sempre uma frase de apoio, menor, um pouquinho mais comprida. Então, se ele não quis usar a frase de apoio adequada aqui, para mim não. Eu acho que ele tem que usar o combo Tá. completo. Então, 4. Ok. Essa daqui eu acho que você deve ter visto porque é bem recente, mas é um banner que tá ali na Ah, rua, que é de um fisioterapeuta familiar, domiciliar, e ele fala: volte a andar antes que tua sobrinha te leve para fazer um empréstimo. acho, acho justo, acho bem eficaz, apesar de não ser tão cômico, na minha visão, desse tema. Uhum. Para mim é um 8 ou 9, 8,5, vai. Tá bem 8,5. feito, né? E soube aproveitar o time ali. Soube aproveitar o time, muito bem eficaz. Eu já precisei de fisioterapia também e eu teria caído. Se eu tivesse aqui, poxa, naquele período que eu estava precisando de fisioterapeuta e olhasse isso, com certeza eu ligaria. Ligaria, achei muito legal. Vamos ver aqui. Esse daqui eu acho maravilhoso, porque os calvos eles sofrem um grande buzz hoje em dia, até, inclusive, né, tá ali o Burger King atrás, como uma ironia do destino, porém, triste.
é uma placa que diz triste calvo, seja só triste, faça seu transplante capilar na empresa. Não vou falar empresa. Olha só, na empresa paga nós. É, Ah, tá certo. Isso não, isso é montado, tá? Digo, é proposital, porque sempre quando a gente olha os terrenos de Burger Kings, não tem nada em volta. A gente tem o uhum, espaço do estacionamento, eles são muito amplos. Então, essa empresa aqui, objetivamente, o time de marketing está de parabéns. Eles levaram essa comunicação, meu Deus, esqueci o nome esse fly banner aí, até não é esse o nome, mas que seja, até a frente do Burger King e tiraram a foto para se aproveitar da campanha recente que a gente teve, onde os calvos ganhavam um lanche gratuito. uhum. Então, tá de parabéns, tiveram muito forte essa questão do timing, e para mim é um 8. Wesley Ah, Salgadão. eu compraria. Na hora precisava nem estar com fome. Olha só que maravilha! Por 1,50, ó. E olha só, parece ser aqueles lugar bem risca-faca, né? Adorei. Vamos ver. Qual que é a nota? Cara, pra mim, esse eu daria um 10. Poxa vida. Foi Tá muito ótimo, bom. né? Ó, o Tô no Trabalho Bar. Eu achei assim, Ah, é, importante. Gostei. Gostei. é, é um bar, pro pessoal que tá apenas ouvindo, é um bar preto, mas só que ele não passa um ar assim de um barzinho qualquer, né? Não, de um bar risca-faca. Ele parece até um bar assim, não digo elitizado, mas as pessoas estão bem vestidas aqui até, né? Não parece ser Vai um. normal. Talvez tenha sido um fim de semana, porque a gente vê ali que ainda tá de dia. E Não, mas olha as cadeiras. Ah, então, para não. quem tá só ouvindo, né? As Uhum, mesas são como aquelas bistrozinhas, pelo menos aqui na parte de fora do bar. São redondinhas de madeira e com o corpo todo em estofadinho, aço. né? É, estofado. É, uma cadeira estofadinha. Não... Não é um lugar que você gasta menos de 50 60 reais em uma hora. Mas também confesso que não me parece que você gaste mais de 150. Uhum, sim. Então, é Mas eu achei assim o conceito do tanto a arte visual, que é uma caneca de cerveja com gravata ali, quanto o nome muito interessante. Não gostei da fonte, assim, achei um pouco blé. Mas bom. o nome, Para mim é um 9. Gostei porque você pode falar que tá no trabalho e você tá no bar. e você não vai estar mentindo, né? E você não vai estar mentindo, exatamente, é perfeito. Esse daqui eu achei muito interessante. Eita, É um K eita. entre nós. Então você tem dois nós e uma letra K no meio. Eu achei bem assim Achei bom, interessante. Ah, eu gostei também. interessante. Ah, talvez tenha a ver com o público deles, né? Mas não me atrairia. Mas sei lá, talvez pessoa mais velha, assim, da faixa etária do meu pai, ache esse trocadilho bem mais legal do que a gente achou. Uma piada de tio do pavê, talvez. É, exatamente. Então, se esforçaram, foi bem, mas não sou público, então eu vou avaliar com um 6, 5. Tá. É, você tá bem imparcial. Então aqui a gente tem mais uma lanchonete, meu salgado favorito. E eles tiveram ali o cuidado de trabalhar nas cores do filme, né? Dos mecânicos ali, que é o amarelo e o azul. Pera, Ah, pera, pera, pera. Qual é o nome dos mecânicos, Paulo? eu não sei. Paulo. Eu não sei o Paulo, nome dos mecânicos, mas eu qual é o tenho. nome dos bichinhos? Para Eu todo não mundo que está sei o nome dos ouvindo. O mecânicos. Paulo não sabe qual é o nome dos bichinhos que tem um macacão azul e são todos amarelos e cantam banana. Eu não sei o Paulo, nome dos. Eles têm nomes diferentes, você é uma assim? vergonha. Sim, eles têm um nome enquanto espécie e nomes próprios. E- O nome deles são os Minions. A espécie deles Ah, são Minions. mas os Minions, eu sei que eram os Minions. Ah, então por que você não falou? Tá na imagem. E, e de nome, nossa, você tem Eu achei que, centenas de. eu achei que você queria saber o nome nominal deles, por isso que eu achei Não, pô, estranho.
Aquele ali é o Kevin. Eu sei que dá para diferenciar, mas os outros eu ainda tenho dificuldade de diferenciar todos eles. Eu gostei bastante. Para mim, é com certeza um 8,5. Deixa eu ver Mesma coisa da aqui. Casa de Papel. Teve uma abrangência muito grande entre gerações e tudo mais. Agora eu vou para o último, que é o Sobrancheila, especialista em cílios e sobrancelhas. A Sobrancheila, ela teve cuidado de separar ali o Sobran e o em E o branco e o Sheila, Sheila em vermelho para dar ali um destaque. E eu achei assim muito bom também. Eu achei que fez efeito ali pro pessoal que vai. Não sei se as pessoas falam, ai, tô indo ali na sobrancheila. Sobrancheila. acho que falam sim. Eu acho que Acho que o pessoal fica. fala. Eu acho que fica bem engraçado. Errou Total, apenas aqui no N no sobrancelhas, né? Que não teria no nosso português, mas ok. de fato. Eu gosto do sobrancheilas. Sobrancheila, tem que me acostumar a falar. Gosto desse. Para mim é um 8,5 também. Acho Belezinha. eficaz, acho que teve uma mensagem junto ao público ao qual é destinado. Ok. Bom, esse foi o fim aqui Do desse quadro sem nome. quadro. Do quadro Você Viu, Você Ouviu, ou melhor, Você Viu. Bom, enfim, Bom, já. minha nota para o quadro, Ah, de surpresa. Minha nota para o quadro com certeza é um 9,7. É bem criativo, eu gosto desse jogo de palavras, mas acredito que hoje eu estava muito exigente, né? Só duas daquelas receberam 10, mas ó, receberam. Então, sim. É que você não sabia o que estava por vir, né? exato, eu estava ali na expectativa. Mas Mas agora que eu o. sei da completude, o quadro é um quase 10. Mas eu fui recentemente a uma feira era de mecânica, e eu acho que a do custo-benefício, se tivesse lá, ia ter chamado muita atenção. Então, eu acho que eu fecho com você, que a O melhor, eu acho custo-benefício que foi a do é. custo-benefício, né? Para mim, a deles ganha 11, sabe? Só para diferenciar do outro 10. Porque É ficou muito muito bom. boa. Sim, eu gostei Ficou. bastante. É algo que eu faria se eu tivesse uma empresa e se eu fosse assumidamente um homem cringe, assim. Mas eu preciso. Eu, eu vou sugerir a próxima vez que eu tiver oportunidade de ingressar em feiras e coisas do tipo. E aqui, para a gente finalizar essa parte do quadro analisando a criatividade do brasileiro, falando de faculdade, falando de publicidade. Que habilidades que você acha que o brasileiro já nasce assim, já é natural, quando a gente fala de publicidade e de marketing? E o que que você acha que, você que passou por uma faculdade específica disso, né? O que você acha que essa educação formal acrescenta aí para uma pessoa que queira seguir? O brasileiro, com certeza, já nasce com a criatividade, assim, em 100% dentro de si. E também, como você bem comentou em algum momento aqui, com a capacidade de fazer mais com menos. A gente consegue dar o famoso jeitinho e otimizar poucos recursos e transformar ele em algo minimamente viável. Acho que essas são as duas características bases que têm a ver com a área. E a educação formal nos permite organizar tudo isso de maneira adequada e entendendo o que é necessário para você entrar num processo de persuasão junto às pessoas, que é o objetivo final. Toda empresa tem o objetivo de vender, no final das contas, senão ela não tem dinheiro, não paga as pessoas e todo mundo fica triste. Ah, e dentro do processo lógico que leva uma pessoa a tomar uma decisão, envolve uma série de fatores, envolve trazer essa questão da emocionalidade e depois da racionalidade. Então você entende quais são os mecanismos formais, por assim dizer, que levam a estabelecer um bom processo de comunicação e usa tudo isso que você já sabe, por natureza, por assim dizer, para poder justificar. É como eu tentei colocar aqui, né?
quando a gente pensa no público que a gente quer atingir quando está fazendo trabalho para uma empresa, une os conceitos que a gente já conhece, os conceitos teóricos da área, e coloca ali nossa pitadinha de pessoalidade, a gente chega num bom resultado, como por exemplo aquela lá do Mestre dos Tragos. Aquilo é ideal, porque, cara, menores de idade não podem consumir tabacos. Então, poxa, tem que ser uma referência que só maiores entendam. Qual que é a faixa etária que mais consome esse tipo de produto de tabacaria? É o jovem adulto, né? O cara na faixa do jovem adulto que pegou a TV Globinho. Então, de todas que você mostrou, o exemplo mais claro que eu consigo trazer disso. Claro que ninguém lá pensou nisso, mas dá para analisar dessa outra ótica. É isso que eu ia falar, que eu acho que é difícil você ver perceber que uma agência tenha trabalhado naquela comunicação, né? Cara, e Eu se acho, trabalhou, eles são muito bons de qualquer jeito. uhum, eu acho que dá um ar, assim, característico de uma arte amadora, né? Principalmente, assim, pelo Juliette no desenho do Mago, acho que parece ser algo bem amador. Eu gostei bastante daquele também. Ok. Enfim, vamos aqui para os momentos finais. Eu vou deixar o seu contato em algum lugar. Eu vou copiar Tá o bom. perfil do Bota lá meu link LinkedIn do LinkedIn. e vou Bota lá. Sabe deixar qual e que é? eu vou deixar o seu contato então aqui no link Perfeito. da descrição. Quero agradecer você aí pelos minutos de conversa. Então, hoje a gente Eu que falou agradeço. sobre muitas coisas relacionadas aí à publicidade, ao marketing, tanto no Brasil e como que o brasileiro consegue ter essa perspicácia de transformar a publicidade em algo que é compartilhado. Passamos também por momentos filosóficos da Olha, educação brasileira e das dificuldades que a gente encontra, às vezes, em adquirir um novo hábito. E eu convido vocês a ouvirem os episódios que já se passaram e também os dessa nova temporada, que a gente vai continuar falando sobre assuntos diferentes e, inclusive, sobre esse ponto que a gente conversou hoje, sobre essa dificuldade de iniciar algo novo, é algo que vai vir aí nos próximos episódios. Eu fico por aqui, eu sou Paulo Pontes, espero que vocês compartilhem e comentem se vocês gostaram da participação, se vocês gostaram do conteúdo. Às vezes vocês reclamam que eu falo demais, hoje eu falei pouco, tá vendo? Eu deixei ele falar, não fiz cortes, eu não sou poxa, mais. era melhor. A personalidade do Faustão não me pertence mais. Na próxima vez você se incorpora essa pra gente falar de outra coisa. Fechou, obrigado, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Falou!